Olá, me chamo Lídia Ferreira, sou do Paraná, sou advogada especialista em Direito Médico da Saúde e hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre a eficácia dos seguros de responsabilidade civil na defesa médica. Mas antes de adentrar ao tema dessa palestra, eu gostaria de agradecer ao Verbo Jurídico pelo convite para participar desse congresso que reúne hoje grandes especialistas do direito médico e da saúde aqui do nosso país. Eu me sinto muito honrada em estar aqui entre todos eles. Eu também quero agradecer e parabenizar vocês que estão aqui nos assistindo, que dedicaram e estão investindo um pouco do seu precioso tempo para participar com a gente hoje nesse evento. Chega de papo e vamos ao que interessa. Bom, o tema que envolve a contratação ou não de seguros por parte dos médicos gera muitas dúvidas e geralmente essas dúvidas ela vem dos próprios advogados que estão orientando seus clientes ou amigos médicos, né, quando estes precisam e estudam a possibilidade de contratar um seguro de RC, ou seja, de contratar um seguro de responsabilidade civil. De forma bem resumida e por meio do conceito escrito pela civilista Maria Helena Diniz, a responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriga alguém a reparar dano moral ou patrimonial causados a terceiros, em razão de ato próprio imputado de pessoa por quem ele responde, ou de fato, de coisa ou animal sob sua guarda, ou ainda de simples imposição legal. A responsabilidade civil do médico, do profissional médico ou do profissional da saúde, ela está vinculada à base do direito, o qual obriga o profissional a responder pelos prejuízos causados a terceiros, quando estes prejuízos forem causados pelo médico durante o exercício da sua profissão, quando os profissionais forem negligentes, imperitos ou imprudentes. Para falar do seguro de responsabilidade civil médica, nós temos que entender o que é um contrato de seguro. O objeto do negócio da pólice de seguro é o risco que o segurado transfere para o segurador. Por meio de um desembolso limitado, previamente combinado, calculado de acordo com a necessidade desse profissional, esse profissional ou segurado, ele adquire a segurança na certeza de que em um eventual sinistro, ele não será levado à ruína. Caso haja algum evento adverso, o segurador ele fica responsável em cobrir todos os prejuízos. O contrato de seguro ele é um negócio jurídico com obrigações, objetos, normas, etc. Para introduzir o tema, a eficácia do seguro de responsabilidade civil na defesa médica, vamos começar falando dois exemplos práticos da responsabilidade civil dos médicos. O primeiro exemplo, podemos falar sobre a responsabilidade civil decorrente de cirurgia plástica estética. Sabe aquela cirurgia que dispensa a necessidade terapêutica? Então, é essa. Esse tipo de responsabilidade, de uma forma geral, ela tem uma análise pouco favorável aos médicos, aos profissionais. O entendimento majoritário é que as cirurgias plásticas com fins puramente estéticos, elas geram uma obrigação de resultado. Isso quer dizer que os médicos, eles precisam entregar para a paciente exatamente aquilo que se propuseram fazer. E
Caso isso não ocorra, ele pode ser responsabilizado, condenado a indenizar a paciente que não esteja satisfeita com o resultado do procedimento realizado. As condenações para os cirurgiões plásticos, elas têm variações no quanto indenizatório. Depende, claro, da extensão do dano. Quando falamos de danos estéticos, temos precedentes com condenações de 10 a 50 mil reais. Esse é um valor médio, tá? Esse é um valor médico, não quer dizer que é uma regra. Existem, até mesmo porque existem condenações com valores bem maiores, quando os danos também são mais sérios. A título de exemplo, nós temos aqui no Paraná uma condenação de 300 mil reais, onde a paciente foi submetida a uma mamoplastia, que é a cirurgia no seio, junto com uma abdominoplastia, que é aquela plástica na região abdominal, e lipoaspiração, que é a retirada de gordura de locais específicos do corpo. E a paciente veio a óbito após o procedimento. A família recebeu uma indenização no valor de 300 mil reais. Um segundo exemplo de responsabilidade que recai sobre os profissionais da saúde, de uma forma geral, é quando ocorre a ausência de informação. Quando nós falamos de informação ao paciente, nós já somos remetidos àquele documento médico intitulado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, documento importantíssimo que se tornou, numa visão talvez um pouco equivocada, mais um modo de prevenir demanda, porque na prática o termo por si só, assinado pelo paciente, ele não evita que o médico seja processado e condenado. Dar um documento explicativo para o paciente assinar no momento que antecede o procedimento não significa que o médico ele tenha repassado de forma correta todas as informações necessárias para o seu paciente. Vejam, o paciente, ele precisa receber essas informações de maneira clara, numa linguagem simples, entender sobre os riscos que corre, saber o prognóstico, os efeitos, a maneira como será feita a intervenção, se existe possibilidade de no meio dessa cirurgia ter que fazer uma outra intervenção e por aí vai. A pessoa que está recebendo essas informações, ela tem que entender o que de fato está acontecendo ou pode acontecer para aí sim poder consentir de forma consciente, para aí sim assinar aquele termo e fazer com que esse termo ele tenha realmente a validade jurídica. Quando o profissional ele não esclarece corretamente ao paciente tudo sobre a intervenção a qual o paciente será submetido, o profissional viola o dever de informar ao paciente e pode responder pela sua falha. Vejam, o TCLE, o termo de consentimento, é um documento básico que faz, ou pelo menos deveria fazer parte do dia a dia do profissional de saúde. Se ele não for observado, se ele não for feito da forma correta, ele pode trazer ao médico, dentista ou qualquer outro profissional da saúde que necessite fazer esse termo, uma condenação por danos morais. Uma decisão também aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, ele condenou o médico a pagar 10 mil reais à paciente porque ele não informou a ela que a rinoplastia a qual ela seria submetida poderia ter um resultado diverso do que ela esperava. Vocês notaram que nesse segundo exemplo, ainda que a gente esteja falando de cirurgia plástica, nós não temos um erro médico e ainda assim o médico foi condenado? Nós temos aqui nesse segundo exemplo uma falha na comunicação. Nós não temos um erro do médico propriamente dito. Nós temos um erro
na maneira que o médico fez algo que ele deveria ter feito de forma mais clara, mais transparente, na maneira de informar o paciente sobre tudo aquilo que poderia acontecer depois, antes, durante ou depois daquele procedimento. Eu trouxe aqui para vocês, de forma bem resumida, esses 2 exemplos para ilustrar que as condenações realmente acontecem e, por vezes, decorrentes de motivos negligenciados pelos próprios profissionais. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, o número de processos judiciais contra os médicos ele aumentou 1.600% em 10 anos. E isso, claro, tem assustado os profissionais, gerando dúvidas e fazendo com que estes procurem se proteger de alguma forma. O acesso facilitado à justiça, quanto às muitas informações que até hoje estão literalmente na palma da mão de todos, explicam o crescente número da judicialização de tudo que envolve a saúde no Brasil. Esses eventos têm feito com que os profissionais da medicina eles busquem resguardar o seu patrimônio com apólices de seguro, diante da possibilidade de sofrer um processo em consequência de alguma falha na sua prestação de serviço. A procura pelo judiciário, buscando reparação por um dano advindo da atuação do médico, ainda é relativamente pequena se a gente ponderar que a saúde aqui no Brasil, ela é deixada para segundo plano, para terceiro plano, diferente do que deveria acontecer, a saúde aqui no Brasil, ela não é prioridade. E isso impede que os recursos cheguem onde deveriam chegar, causando problemas diretamente no atendimento ao paciente. Aqui no Brasil, não se fornece uma estrutura adequada para que os profissionais trabalhem com segurança, tampouco se permite que eles prestem um serviço 100% aos pacientes. Essas deficiências, elas acabam acelerando o número de erros dentro dos hospitais, de forma especial dentro dos hospitais públicos. Não que os erros não aconteçam dentro dos hospitais particulares, tá? Não é isso. É que a incidência de erros dentro dos hospitais públicos é infinitamente maior do que dentro dos hospitais privados. De forma tímida, as entidades, as principais entidades do meio médico, elas estimulam que os profissionais eles assumam o próprio risco e que evitem a contratação de apólices de responsabilidade civil profissional. O principal motivo apontado pelas entidades é que a prática de contratação dessas coberturas, elas aumentariam pouco a pouco o valor das condenações judiciais. De alguma forma, isso acaba influenciando as escolhas dos profissionais de saúde. O seguro de responsabilidade civil, ele ainda não conquistou um mercado considerável aqui no Brasil. De acordo com os dados, dos quase 400 mil médicos brasileiros hoje em atividade, menos de 30 mil têm algum tipo de proteção contra os processos por má prática profissional. Se a gente for fazer uma comparação com os Estados Unidos, hoje quase 100% dos médicos que atuam lá nos Estados Unidos, eles têm seguro de responsabilidade civil. As condenações nos Estados Unidos são infinitamente maiores do que as que a gente vê aqui no Brasil. E isso acabou criando essa regra para que os profissionais, é quase que como uma obrigação deles, ao exercer a profissão, contratar esse seguro para prevenir, porque as chances deles serem acionados judicialmente é muito grande.
No Brasil, como eu disse, ainda não temos uma prática tão recorrente. Vamos pensar, trazendo aqui essa resistência das entidades do meio médico em apoiar que os profissionais contratem o seguro de IRC. Fazendo uma analogia, um ladrão ele não questiona o proprietário se ele tem seguro antes de roubá-lo, para só então levar o seu veículo. O fato de eu ter um seguro no meu carro não me torna uma motorista mais cautelosa, mais prudente, mas também não me faz dirigir de forma irresponsável, só porque eu tenho uma provável proteção, só porque eu tenho um seguro no meu carro. Da mesma forma, o paciente, ele não procura um médico para saber se ele tem um seguro antes de ajuizar uma demanda judicial. Também o médico, ele não vai agir de forma leviana, desatinada, com menos prudência, só porque ele contratou um seguro. Pessoal, vejam só, o seguro, ele pode representar um fator de economia para o segurado ao cobrir as despesas de contratação de alguns profissionais especializados para o acompanhamento e defesa dentro de um processo que busque uma indenização, incluídos aí, por exemplo, os honorários de perito. Isso sem falar também nos honorários advocatícios. Eu falei sobre honorários de perito. Existem perícias caríssimas, perícias de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, uma perícia. Então, isso deve sim ser levado em conta na hora da decisão da contratação de um seguro de IRC. O seguro de responsabilidade civil, ele, em regra, ele cobre os danos resultantes de lesões corporais, danos morais e danos materiais causados a terceiro, desde que eles sejam involuntários ou decorrentes de acidentes e que se mantenham no limite máximo, claro, da importância assegurada. É importante falar que a maioria, observem que eu disse a maioria, tá? Eu não disse todos. A maioria dos seguros, eles excluem os danos estéticos, excluem atos e intervenções proibidas por lei, excluem também de forma expressa a quebra de sigilo profissional, tratamentos de quimioterapia, tratamento radiológico, difamação, calúnia, danos provenientes de medicamentos ou técnicas não autorizadas pelos órgãos competentes, entre outros. Vejam, essas observações elas devem ser feitas ao se contratar um seguro. Sabe as entrelinhas? Pois é, a gente precisa ler aquelas entrelinhas para ver quais coberturas estão fora, quais eventos, né, estão fora da cobertura daquele seguro, daquela apólice. Caso o juiz condene o profissional nominando a condenação em alguma dessas categorias aí que eu acabei de citar, e caso não tenha sido observado as coberturas, como eu disse, no ato da contratação, o médico ele pode simplesmente estar sem qualquer cobertura. Geralmente, os seguros oferecem uma cobertura contra danos corporais, danos materiais e danos morais, e são limitados a essas categorias. Um dos maiores nomes, e certamente todos vocês conhecem, o professor Genival Veloso de França, ele defende a socialização do risco médico. Para ele, socializar o risco médico, visando a reparação civil do dano, é a única maneira de assegurar uma atuação profissional tranquila, além de ser um meio mais eficaz de garantir uma reparação ao paciente e menos confrontante, né, ao médico. Para o professor, esses seguros, eles não poderiam, nem deveriam ser feitos por empresas privadas. Para ele, isso deveria ser feito por uma instituição estatal ou pela própria classe médica, por meio de uma associação ou algo similar.
O seguro pode, de fato, representar uma proteção, ele pode representar uma tranquilidade necessária para um bom exercício da sua atividade profissional. Eu vou citar aqui para vocês algumas das vantagens e das desvantagens na contratação do seguro de responsabilidade civil para os médicos. A primeira vantagem, vamos começar pelas vantagens, a primeira vantagem seria a resolução célere de processos que levam anos para serem solucionados. O seguro, ele livraria o médico e o paciente, ou a família desse paciente que pode ter vindo a óbito, de processos longos, penosos, dolorosos, porque nós bem sabemos como é lento o nosso judiciário. Processos que chegam a correr durante 10 anos ou até mais, até se ter uma sentença, até o processo transitar em julgado. Uma segunda vantagem seria que o seguro evitaria explorações e injustiças, já que não seria levado em conta a condição econômica do médico, né, do causador do dano. E nós bem sabemos que isso conta muito na hora de valorizar, na hora de valorar o dano. Talvez uma das maiores vantagens seria proporcionar melhores condições de segurança e liberdade para que o médico ele possa exercer o seu trabalho de forma mais tranquila, usando todo o seu conhecimento e toda a sua técnica, entregando de fato toda a sua energia para aquilo, sem pensar muito nas consequências de alguma coisa dar errado. Por outro lado, né, nós também temos que falar um pouco das desvantagens que o profissional tem quando ele contrata um seguro de responsabilidade civil. Uma primeira grande desvantagem seria que o fato dos pacientes ter ciência que o médico possui um seguro, isso poderia estimular que esses pacientes processassem mais os médicos. Uma outra desvantagem seria a elevação dos custos dos serviços prestados, já que essa despesa, ela, de alguma forma, ela teria que ser repassada, né? Então, ela seria automaticamente repassada nos tratamentos e o paciente sentiria imediatamente, diretamente no seu bolso. Mais uma desvantagem que a gente precisa falar seria uma proteção aparente, que poderia facilitar o erro médico, já que alguns profissionais, eles poderiam se sentir menos pressionados, economicamente falando, claro, e é como se eles pensassem, se algo der errado, o seguro cobre, tá tudo certo. Mas talvez a maior das desvantagens seria que o seguro ele facilitaria a indústria das indenizações. Além da interferência negativa na relação médico-paciente. Imaginem, pode ser que um paciente ele não tenha a mesma confiança ali no seu médico ao saber que este paga um seguro para cobrir os seus próprios erros profissionais. O paciente pode pensar ali que o médico está acostumado a errar e por isso ele tem o seguro. Após citar algumas vantagens e desvantagens do seguro, de contratar o seguro, nós precisamos entender que mesmo que os problemas estejam relacionados ao ambiente e às condições de trabalho, é natural que o paciente ele acabe culpando o profissional. É natural que ele vá dizer que foi o médico que errou. O profissional acaba sendo culpado por eventuais falhas, ainda que essas falhas não sejam por sua culpa. E todos nós sabemos
que muitas dessas falhas, elas decorrem justamente da falta de condições de trabalho digna a esses profissionais. Um outro detalhe importante, e agora nós falamos diretamente do nosso interesse enquanto advogados, já que aqui eu acredito que a maioria dos participantes seja advogado ou pretenda ser no futuro próximo. O detalhe é que, embora a maioria das apólices elas informem arcar com os custos da defesa do médico ali no processo, a maioria ela arca somente com os honorários do processo civil. E ainda assim, vinculando o valor aos limites da tabela da OAB. Imaginem, o seu cliente médico, ele, ao acionar o seu seguro de responsabilidade civil, ele é surpreendido ao ser informado que ele terá que desembolsar um valor extra para pagar os seus honorários, porque os seus honorários, eles são de um especialista, e eles não condizem com os valores que estão estipulados lá na tabela da OAB. Vejam, essas possibilidades são reais. Por isso é importante para o profissional entender e obter as informações certas na hora de decidir pela contratação ou não de seguro. Para ele é importante ler as cláusulas, entender exatamente as entrelinhas daquele seguro, o que aquele seguro realmente tem a oferecer para ele. Ainda em relação aos honorários advocatícios, caso o médico ele já não possua uma assessoria jurídica à sua disposição, o prejuízo ele pode ser inevitável na maioria dos casos. Como eu disse, as apólices, em regra, elas se comprometem a arcar com os honorários nos valores sugeridos pela tabela da OAB para ações cíveis comuns, o que dificilmente se aproxima do valor cobrado por um especialista em direito médico. Ou seja, o médico ele tem que escolher entre arcar com os honorários de um bom profissional, que seja da sua confiança, que ele saiba que realmente tem competência, tem técnica para fazer a sua defesa, ou se arriscar com alguém de outra área indicado pelo seguro. Parte dessas apólices ainda limita essa escolha por parte do segurado, determinando, como eu disse, que a escolha seja em comum acordo. Trocando em miúdos, o médico ele pode ficar amarrado, o profissional ele pode ficar amarrado e tem que contratar um advogado indicado pelo seguro, o que não é uma boa ideia. Existem algumas seguradoras que têm sim advogados especializados para indicar, mas talvez não seja aquele que seja da confiança do profissional. Nós não podemos deixar de dar ênfase que alguns seguros prestam auxílios para os médicos somente ali na área civil, nessas indenizações que buscam diretamente uma indenização financeira. O médico ele tem que ter a consciência que ao contratar esses seguros, ele não estará livre das outras ações que ele pode vir a sofrer. Por exemplo, as ações éticas dentro do Conselho de Medicina, as ações dentro ações administrativas ou, por que não, criminais. E essas ações, elas podem acontecer a partir do mesmo caso, do mesmo ato, ali do mesmo paciente. Se o médico ele for acusado de algum crime e vir ser condenado, o seguro ele é irrelevante. Ter ou não ter um seguro não vai fazer diferença para ele. Eu tive recentemente analisando algumas apólices e eu notei que esse cenário ele começa a mudar. Os seguros eles estão começando a oferecer uma cobertura mais ampla. É claro que isso tem um custo maior, né? Diretamente o médico profissional ele vai sentir no bolso.
Eles estão tentando, de fato, cercar e assegurar que, caso o profissional ele seja demandado em qualquer esfera, ele esteja, a princípio, protegido de grandes prejuízos, de grandes condenações. Mas, como eu disse, ainda são poucas as apólices que têm essa ampla cobertura, tá? Falando ainda sobre as apólices, em regra, essas apólices de responsabilidade civil profissional, elas conferem a cobertura, a indenização financeira determinada no final do processo. Vejam, a ação de reparação civil proposta pela vítima contra o médico, em caso de procedência com eventual condenação transitada em julgado, após todo contraditório e ampla defesa, aí sim a seguradora será acionada para efetuar o pagamento da indenização ao paciente ou à família da vítima. Isso significa que o médico ele não terá todo o apoio necessário no curso do processo, porque a obrigação da seguradora se faz a partir da verificação da eventual obrigação civil do segurado, e não pela simples ocorrência do fato, da falha, do erro propriamente dito. Um exemplo é o caso das tutelas de urgência, que, se forem deferidas pelo juiz no início ou até mesmo no curso do processo, faz com que o médico ele pague algo ou arque com alguma despesa mensal até o final do processo sem o auxílio do seguro. Essas despesas podem ser, por exemplo, um home care ou uma pensão. Ainda que o médico tenha disponível uma verba para indenização no final do processo, o médico ele pode já ter, nesse período corrente do processo, que pode durar aí 1, 2, 10 anos, desembolsado um valor maior do que a apólice cobriria lá no final. Uma outra observação importante é sobre os casos onde a vítima e o segurado firmam um acordo. Os seguros, ele prevêem da mesma forma a cobertura nesses casos, desde que tenha anuência prévia e expressa da seguradora, tá? E que sejam observados os limites de garantia do seguro contratado. Então, se o segurado faz um acordo por conta própria, paga com valores próprios e só depois ele pede o reembolso lá para a seguradora, ele ficará sem a cobertura, sem o ressarcimento daquele valor. Porque as apólices de seguro permitem que seja feito o seguro, desde que ela esteja na negociação, ela esteja fazendo esse acordo. Os valores das condenações aqui no Brasil, elas não costumam ser milionárias, mas são valores altos, que podem sim desestruturar a vida financeira de um profissional, ainda que ele seja bem sucedido. Imagina os profissionais que estão começando, né, que têm poucos anos na carreira e dentro da medicina. A título de exemplo, deixa eu brevemente dizer a vocês aqui 2 fatos com os danos e danos sofridos pelos pacientes e o valor das condenações. O primeiro, no estado do Mato Grosso do Sul, um médico que foi condenado a pagar 300 salários mínimos após o seu paciente vir a óbito por ele ter aplicado de forma equivocada um medicamento errado. O paciente ele foi internado por ter sofrido uma fratura no fêmur, o que em tese não o mataria, né? Mas ainda assim o paciente veio a falecer após o médico ter aplicado de forma errônea uma medicação diversa da que deveria ser. Vejam, 300 salários mínimos, tá? Pela aplicação errada de um medicamento que acabou ocasionando o óbito do paciente. Um segundo caso, agora lá no estado do Maranhão, um médico foi condenado à quantia de R$ 1.275.000
por ter esquecido uma compressa cirúrgica no útero de uma paciente após uma cesárea. Os danos causados foram colostomia, perda de audição e perda do útero. Vejam, R$1.275.000. Notem que são valores expressivos. Claro, como eu disse, nem todas as condenações chegam nem perto desses valores, mas eu trouxe esse exemplo aqui para vocês visualizarem melhor onde o seguro se encaixaria dentro de cada caso, dentro de cada especialidade. Há casos de apólices que prevêem sublimites de cobertura. Usando o primeiro exemplo citado, se o médico ele tem uma apólice no valor de, por exemplo, R$100.000, que prevê R$50.000 para danos corporais, R$30.000 para danos materiais e R$20.000 para danos morais. Lembra que o médico que eu dei de exemplo, o primeiro exemplo, o médico lá na primeira condenação, que foi de 300 salários mínimos, teria com base no salário mínimo de hoje, né, fazendo uma conta rápida, ele teria que arcar com mais ou menos R$280.000 do seu bolso. Isso sem falar nas condenações que prevêem pensões por anos e algumas até vitalícias. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apurou em 2017 que, atualmente, 7% dos médicos no Brasil respondem processos judiciais. E os estados que têm maior número de processo, em primeiro lugar está com o Rio de Janeiro, com quase 26%, seguido pelo estado de São Paulo, que tem 19% dos processos. Rio Grande do Sul está em terceiro lugar com 16%, em seguida vem o Paraná com quase 7%, e em quinto lugar o estado de Minas Gerais, que tem 6% de ações da totalidade do país. As especialidades que são mais demandadas, que são mais buscadas, tutelas no judiciário, são, em primeiro lugar, a ginecologia e a obstetrícia, com 27% das demandas. A ortopedia e a traumatologia, elas vêm em seguida, em segundo lugar, com 16% dos processos. A cirurgia geral, a cirurgia plástica, a neurocirurgia, elas somam 10%, somam 30%, né? Mas são 10% em cada especialidade. As demais especialidades, elas somam 27%. A partir desses dados, né, rápidos e dessas informações, fica o questionamento. A dúvida de sempre e de todos. Como proteger o médico? Como saber se o seguro é de fato eficaz na defesa, na hora da defesa do profissional, quando este for demandado, quando este for processado? Eu acredito que aqui estamos, como eu disse, na maioria entre advogados, estudantes de direito, e o nosso papel aqui é saber orientar o nosso cliente. É indispensável que o médico ele tenha atenção antes de contratar uma apólice de seguro. O profissional, antes de contratar, ele deve ler as condições gerais do seguro, acompanhado de um bom advogado. Claro, de preferência, um advogado que entenda sobre responsabilidade civil dos médicos, né? E esteja por dentro do valor das condenações, para que, ao contratar o seguro, o profissional contrate de acordo com a necessidade, de acordo com a sua especialidade, e nunca de forma genérica. Vejam, o corretor, aquele que vem vender o seguro, né, para o nosso cliente, ele entende do seguro e entende das coberturas do seguro. Ele entende sobre o que ele pode oferecer. Mas ele não entende, ele não sabe as necessidades do profissional.
Porque entender as necessidades do profissional médico de forma específica está além das competências do corretor, já que ele vende um produto, mas não entende as entrelinhas da atuação e as possíveis falhas que podem acontecer no dia a dia do profissional. Por isso, a importância de uma análise especializada na hora de uma contratação. Contratar só por contratar o seguro, ele pode, de fato, não resolver o problema do nosso cliente médico ou outro profissional da saúde quando esse problema, de fato, aparecer. Finalizando aqui a minha participação nesse belíssimo congresso, eu preciso dizer que, por óbvio, a melhor forma de se proteger contra tais problemas é ter um profissional qualificado para auxiliar e orientar na gestão jurídica do risco profissional, atuando de forma preventiva para evitar a incidência de processos judiciais. Uma boa apólice de seguro é sempre uma boa saída para complementar as medidas preventivas e conferir uma maior segurança ao profissional da saúde. Não existe uma blindagem, a gente bem sabe, não tem como evitar que o médico seja processado, mas nós, enquanto profissionais que atuamos na defesa dos profissionais da saúde, nós precisamos saber orientar para que eles evitem ser processados e, caso sejam processados, que eles estejam amparados de documentação e, por que não, de um bom seguro para que o seu prejuízo seja o menor possível. Eu quero agradecer, obrigada à equipe Verbo Jurídico pelo convite. Mais uma vez, parabéns a todos vocês que estão aqui assistindo essas palestras, que possuem um conteúdo riquíssimo e indispensável para quem deseja, de fato, atuar na área do direito médico e da saúde. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima, pessoal!